Um dos aparelhos da moda para manicure é um aerógrafo para unhas. O dispositivo não é uma novidade, pois começaram a trabalhar com ele há alguns anos. Agora, o interesse pelo aerógrafo voltou com vigor renovado, inclusive devido à popularidade da manicure gradiente da moda. Além disso, esse dispositivo facilita muito o trabalho do mestre na decoração de unhas. Trabalhar com ele é fácil, curioso e rápido. Graças ao aerógrafo, você pode criar as ilustrações mais incomuns com linhas bem definidas. A ferramenta está disponível não apenas para os mestres do serviço de unhas, mas também para as meninas comuns. Com a ajuda de um aerógrafo, você pode fazer rapidamente uma manicure gradiente fantástica. Cuidados com as unhas. Uma bela manicure adorna a imagem como um todo. No entanto, para criar um design realmente de alta qualidade, as placas das unhas devem estar saudáveis e fortes. Caso contrário, o revestimento artificial não durará muito tempo e o desenho aplicado será prejudicado por lascas. A saúde das unhas deve ser mantida observando-se os seguintes pontos. Escolha uma dieta saudável, abandone o álcool e o fumo. Beba 1,5 litro de água por dia. Mantenha suas unhas e mãos limpas. Periodicamente, trate-as com géis antibacterianos. Use cremes nutritivos diariamente. Não se esqueça de fazer máscaras para unhas e mãos. Uma máscara de azeite de oliva morno com gotas de lima, limão e iodo tem um efeito incomparável. Importante, no salão de beleza, além dos procedimentos de manicure, você pode oferecer técnicas que melhoram a saúde. Por exemplo, fortalecimento interno da placa com preparações do sistema IBX, massagem com produtos profissionais naturais, etc. Aerógrafo na manicure. Um aerógrafo com compressor para unhas é uma ferramenta que aplica tinta sem contato. O dispositivo pulveriza o pigmento nas unhas de forma organizada. O dispositivo tem vários componentes. Uma pistola em miniatura que atomiza a tinta, uma pequena unidade de compressor que fornece massas de ar, uma mangueira de conchão. Além disso, é necessário comprar tintas de emulsão à base de água. Uma gota de agente de coloração é despejada no tanque da pistola. Dentro do compressor, a pressão do ar aumenta e a unidade pressurizada fornece uma massa de ar. O ar pega um pouco de tinta e ela é soprada em forma atomizada pelo bico ultrafino da pistola sobre a superfície exposta. À primeira vista, parece que o dispositivo sopra um grande volume de tinta, que pode ser usado para pintar toda a unha e as mãos. De fato, os fabricantes previram isso. O mestre que trabalha com o dispositivo regula de forma independente o suprimento de ar com tinta. Como resultado, você pode simplesmente borrifar o pigmento de coloração para o ambre, o gradiente e aplicar linhas finas e nítidas. As manicures com aerógrafo são muito mais rápidas do que usar um pincel e uma paleta multicolorida. Além do aparelho, também estão disponíveis stencils para economizar tempo na criação de imagens espetaculares. A técnica de pintura com aerógrafo tem outro nome: aerografia. Observe. Há dois tipos de aparelhos. O primeiro é o mais simples. Ele não é usado para desenhar linhas finas. Ele pulveriza o pigmento, sem muito controle sobre o fornecimento de tinta e ar. O segundo dispositivo tem um plug com um parafuso que regula a atomização. Esse dispositivo permite que você aplique nas linhas das unhas, dobradas em pinturas requintadas. A pistola em miniatura é fácil de segurar na mão. Stencils prontos. Para realizar uma aerografia criativa, você precisa de stencils especiais. Eles permitem que você não recorra aos serviços de um pincel. Entre os modelos populares de design estão: descartável. Um conjunto custa a partir de 30 rublos. Reutilizáveis. O preço de um conjunto custa a partir de 300 rublos. Vinil. O custo de uma folha pequena com stencils é de cerca de 150 rublos. Descartáveis. Geralmente feitos de papel com uma base adesiva. Eles são colados na unha preparada e, após a aplicação da tinta, são arrancados e jogados fora. É fácil trabalhar com esses modelos. Os profissionais recomendam que os iniciantes aprendam com modelos descartáveis. Os reutilizáveis são escolhidos por profissionais. Os materiais com os quais esses auxiliares são feitos são plástico, silicone, filme elástico e placas de metal. Os reutilizáveis também têm uma base adesiva que, ao contrário dos descartáveis, não resseca. Os de vinil podem ser usados várias vezes. Eles são mais densos do que os descartáveis. Informações adicionais. Alguns dos designs de stencil mais populares no momento são temas de formas geométricas, caveiras e tatuagens. Cores adequadas. A aerografia requer a presença de pigmentos de coloração especiais. O verniz comum, diluído com diluente, não é categoricamente adequado. Também é impossível usar massas acrílicas coloridas de tubos. O aerógrafo trabalha com composições de emulsão de água,
que são baseadas em acrílico diluído até a consistência desejada e componentes adesivos. Como resultado, as cores das tintas para unhas com aerógrafo se parecem com creme. Elas não devem ser muito oleosas, espessas ou líquidas. Empresas que produzem pigmentos de coloração para aerografia. Iron Nails. O custo de um conjunto de 6 latas de 10 ml é de 700 rublos. Unair Profissional. Um frasco de 10 ml custa cerca de 150 rublos. Wikirs. O preço de um conjunto de 8 latas de 10 ml, cerca de 1.100 rublos. O Pires. 10 ml de tinta custam a partir de 150 rublos. E assim por diante. As meninas que estão apenas começando a lidar com o design de unhas. Tintas adequadas para manicure com aerógrafo de diversas variedades. Entre elas, destacam-se tons calmos, naturais e em pó, cores ácidas e brilhantes de neon, perlados e brilhantes, camaleões que mudam de cor. Instruções passo a passo sobre como usar o aerógrafo. Instruções de aerografia. A aplicação de desenhos ou a cobertura das unhas com tinta difusa é permitida tanto no verniz comum quanto em um revestimento de longo prazo. A segunda opção é usada com muito mais frequência. Primeiro, é realizado todo o processo de aplicação do verniz em gel até a remoção da camada pegajosa. Para melhor aderência da tinta ao gel, a superfície da unha é lixada até ficar fosca. Agora a placa unguial está pronta para ser escovada. Para o trabalho, você precisará de aerógrafo, pinças, stencils ou tecido de renda, folha de papel. A cor escolhida. Não é difícil criar desenhos nas unhas com o aerógrafo. Os mestres experientes aconselham a não ter medo de usar o dispositivo, segurando-o com firmeza na mão, como se fosse uma caneta. Recomenda-se colocá-lo em um ângulo pequeno, de 40 a 50 graus. Instruções. As tecnologias de aerografia nas unhas são diferentes. A mais simples é considerada o trabalho com o stencil. É com ele que devem começar as moças que dominam os princípios básicos da manicure. O stencil é aplicado à unha e fixado. É mais conveniente fazer isso com uma pinça. No tanque da pistola são derramadas 1 a 2 gotas de tinta. O tanque é fechado. Depois de pressionar o gatilho, a pistola é apontada para a folha de papel para controlar o jato. Só então a tinta pode ser aplicada ao stencil sem contato. Após 3 a 7 segundos, o stencil é cuidadosamente removido. Uma camada final de esmalte em gel é aplicada à placa unguial e seca sob uma lâmpada a UV. O excesso de tinta é removido das mãos juntamente com a camada pegajosa da camada de acabamento. Aerografia com stencils importante. Os mestres experientes aconselham começar a trabalhar com o dispositivo soprando ar através dele. Somente após esse procedimento, a tinta é despejada no tanque. Depois que a tinta é drenada do tanque, o procedimento de sopro de ar é novamente necessário. Se você seguir essa recomendação, o aerógrafo durará muito tempo. Criação de um gradiente com o aerógrafo e instruções de montagem. A primeira coisa com que o proprietário de um novo dispositivo se depara é a montagem do aparelho. É necessário aprender a fazer isso de forma rápida e correta. Os detalhes da pistola são muitos. Para ajudar a montar e desmontar o dispositivo, você terá instruções. Ele vem em um kit. Entre as partes constituintes do dispositivo, destacam-se agulha interna, através da qual a tinta é alimentada, bico, tampa da agulha, ponto e vírgula carcaça, botão de disparo, spring, tampa do tanque, handle, etc. É necessário conhecer todos esses elementos para conectá-los corretamente uns aos outros. O aparelho deve ser desmontado e remontado para que seja lavado cuidadosamente. Ele é armazenado em uma condição limpa. Instruções de limpeza. Os mestres de manicure limpam o dispositivo após cada projeto. Isso é feito com a ajuda de uma solução de álcool ou de um meio especial para dissolver a tinta. Para limpar o aerógrafo, não é necessário desmontá-lo. A primeira coisa que você precisa fazer é remover os restos de tinta do tanque com um guardanapo. Em seguida, despeja-se álcool ou um agente especial no tanque. O dispositivo é ligado e passa o remédio pela agulha. Como resultado, uma nova tinta pode ser despejada no dispositivo. Instruções de lavagem no final do dia. Após vários clientes e limpezas, o dispositivo precisa de uma limpeza geral. Nesse caso, a parte traseira do dispositivo é desmontada. Todas as peças devem ser lavadas e limpas com cotonetes, lenços sem fiapos embebidos em álcool ou agente especial. Depois de secas, as peças são montadas juntas. O aerógrafo seco e limpo em um conjunto completo é guardado em sua caixa ou estojo. A máquina é limpa com lenços, cotonetes e um limpador especial. Dicas para escolher um aerógrafo. Muitas pessoas fazem a pergunta qual aerógrafo é melhor escolher para as unhas. Antes de decidir comprar,
é necessário designar as finalidades para as quais o dispositivo será adquirido. Para uso doméstico, um aerógrafo simples é adequado. Seu custo é de cerca de 1 a 3 mil rublos. Para profissionais, duplação, preço, 5 a 10 mil rublos. Se a compra for feita pela internet, é importante conhecer a empresa do fabricante. Os dispositivos do Nimsky podem acabar sendo de baixa qualidade. Entre as empresas conhecidas e especializadas na produção de aerógrafos, destacam-se Airnails, JAS, HM.I,S, DNailArt, etc. Se for comprado em uma loja especializada, o aerógrafo deve ser testado. Para isso, ele é carregado com água e observa-se como ele sopra o líquido e como reage à mudança dos modos de fornecimento de ar e tinta. Para registro, também é necessário inspecionar o dispositivo quanto à presença de lascas, arranhões e furos. Se o conjunto não vier com um compressor, ele deverá ser adquirido por uma empresa semelhante à da própria caneta-pistola. O aerógrafo ajudará no trabalho de iniciantes e mestres experientes. Se os economiza tempo na aplicação do desenho. O principal é cuidar adequadamente do dispositivo, caso contrário, ele ficará rapidamente em mau estado.